E olha, pessoal, o Ministério das Relações Exteriores pediu ajuda de países vizinhos para dar conta dos incêndios que acontecem na região amazônica. Foram consultados, por exemplo, Chile, Paraguai, Venezuela, também foi consultada a Colômbia, foi consultado o Canadá, Estados Unidos. Todos esses países foram solicitados pelo governo brasileiro para saber se eles conseguem ajudar a conter as chamas na região amazônica. A resposta desses países está sendo analisada pela área técnica do Ministério do Meio Ambiente. E a situação pode também se estender para outros biomas brasileiros, como o Pantanal e também o Cerrado. Por falar em Cerrado, a gente iniciou aqui falando que o Parque Nacional de Brasília está pegando fogo. Mais de 1.000 hectares do Parque Nacional de Brasília já foram destruídos pelo fogo. Um incêndio que começou no domingo de manhã e que até agora não deu resultado, até agora não foi contido. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Pelo menos 250 militares do Corpo de Bombeiros e brigadistas do IBAMA tentam conter um incêndio no Parque Nacional de Brasília. A reserva ambiental está em chamas há quase 2 dias e mais de 1.000 hectares de mata foram consumidos pelo fogo. Infelizmente, o combate, ele cresceu, o incêndio cresceu. Então, eles estão desde 11 horas de ontem, 24 horas já de combate, em 3 pontos quentes ainda de fogo ativo dentro do Parque Nacional. A Polícia Federal investiga a origem do incêndio e não descarta uma ação criminosa. O presidente Lula e a primeira-dama Janja sobrevoaram a área atingida. Em nota, ele disse que o governo federal tem prestado auxílio ao Corpo de Bombeiros. Em Brasília, não chove há 146 dias e essa já é considerada a segunda pior seca da história do Distrito Federal. O mato seco e o vento forte alastram as chamas e complicam o trabalho das equipes. A fumaça preta tomou proporções gigantes e invadiu o centro da capital federal. A má qualidade do ar e a baixa umidade obrigaram o governo do Distrito Federal a cancelar as aulas na rede pública de ensino e na Universidade de Brasília. Daqui deste ponto, a gente observa que as chamas estão consumindo o topo das árvores, o que dificulta o trabalho dos brigadistas. Durante o combate, um militar do Corpo de Bombeiros foi atingido pelo fogo e teve de ser levado a um hospital. Ele sofreu queimaduras de 2º grau nos braços e no pescoço, mas em nota, a corporação disse que ele não corre risco. Por causa dos incêndios pelo país, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo federal a abrir crédito extraordinário para auxiliar os estados. Segundo o ministro, o combate à estiagem severa não pode ficar dentro das regras fiscais. Também houve conversa do presidente Lula com o presidente da Corte. O próprio presidente da República me telefonou preocupado com a circunstância de impunidade em relação a essas queimadas dolosas, de modo que daqui faço já um apelo ao Poder Judiciário, aos juízes brasileiros que tratem esse crime com a seriedade que ele merece ser tratado. Olha, pessoal, só uma atualização, mas 2 bombeiros daqui de Brasília se machucaram, se feriram por causa do fogo no Parque Nacional de Brasília. Eles já foram levados para o hospital, um já recebeu alta, o outro continua internado, então ele está fora de gravidade, mas já são 3 bombeiros que se feriram durante o combate aos incêndios aqui no Distrito Federal. Hoje, a rede pública de ensino, a Universidade de Brasília, também continuam com aulas suspensas devido às fumaças que estão piores do que ontem. Então, é uma situação bem complicada aqui em Brasília. E só lembrando, nesta quinta-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, marcou uma audiência com a Advocacia Geral da União, representando o governo federal, e também com governos estaduais da região amazônica. Flávio Dino vai fazer uma espécie de acariação, vai colocar os governadores frente a frente com os representantes do governo federal para descobrir quem são os principais responsáveis pelos incêndios que acontecem em pelo menos 3 biomas brasileiros e no interior de São Paulo. É preciso achar um responsável para punir, se for o caso, ou mesmo para que haja mais ajuda, principalmente
num cenário internacional. Alguém precisa ser responsabilizado porque os incêndios saíram do controle. Claro, a gente vai acompanhar essa audiência do ministro Flávio Dino. Rose, Luiz. Obrigado, Igor Damasceno. Era uma coisa que nós já havíamos conversado por aqui. Se você tem vídeos em que mostram que esses incêndios começaram por alguém, essa pessoa precisa ser penalizada, porque por conta dessa atitude ela está afetando uma cidade toda, está afetando um estado todo, está afetando o Brasil, porque querendo ou não, a partir do momento que os ventos, como estão batendo bem forte aí em Brasília, eles ocorrem ou passam por uma cidade, arrasta toda essa fumaça para outros lugares e realmente tem que existir consequência para essas pessoas. Se é um incêndio criminoso, tem que ser pago. As pessoas têm que pagar, têm que ser punidas, Rosiane Chagas. Exatamente. A gente vai te liberar, viu, Igor? Muito obrigada por trazer esses detalhes aí da capital federal para a gente. Nunca pensamos, né, que Brasília estaria tão pior quanto Manaus, aqui no meio da Amazônia, com essa questão das queimadas. Mas obrigada e bom trabalho para você ao longo do dia aí na capital federal. E vamos aguardar também o que vai acontecer, o que vai resultar dessa audiência de hoje. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!